Louvado seja o Senhor. Nós temos, irmãos, no dia de hoje, um propósito que foi passado para que possamos desfrutar da mudança que o Senhor espera de mim e de você no nosso dia a dia. Como eu dizia de manhã, claramente, se não é o seu caso, o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Você vai reter o que é bom. O que é para você, né, o Senhor tratando com você, você vai guardar no coração. O que não te servir, descarta, deixa de lado e vamos viver a fé em Cristo Jesus. Falando em mudança, irmãos, em transformação, em vidas serem alcançadas, eu estava dizendo hoje para a igreja pela manhã que muitas são as pessoas que ainda não estão vivendo a mudança que o Senhor espera. Não sei o seu caso, mas tem gente que já era para ter um avanço espiritual, um crescimento na vida, né, profissional, na vida do dia a dia. Muitas pessoas que já era para estar lá na frente, só que ainda, irmãos, não está. A vida está paralisada, estagnada, a vida está presa, porque a mudança ainda não aconteceu. E essa mudança que a Bíblia diz, ela é notória. Ela é, irmãos, para a gente perceber e para as pessoas olhar para você e dizer: olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Olha o que Deus fez na vida desse homem. A gente começa aqui lendo o verso 18. Vamos ler? Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só, igreja, a Bíblia está dizendo aqui que haverá diferença. Veja que a diferença, ela tem que existir. Hoje a ministração que o Senhor está nos trazendo é para a gente colocar, irmãos, a mão na consciência, cair em si e ver se realmente nós estamos de acordo com aquilo que o Senhor espera. Eu estava falando para a igreja de manhã, não sei se você já observou o quanto que nós precisamos mudar, o quanto, irmãos, a gente é falho na vida. Se a gente atentar para tudo, você vai ver que em muitas coisas nós erramos consciente, inconscientemente. Muitas são as coisas que nós deixamos de fazer, deixamos de agir, de posicionar, deixamos de vamos dizer, falar, pensar, e tudo isso foge então do plano que Deus tem para nós. Isso é perigoso. Muitas são as pessoas que estão vivendo, irmãos, já, eu dizia de manhã, no automático, vida que segue. Já não existe mais uma cobrança do Espírito Santo, já não existe mais, irmãos, a atuação do Espírito para convencer ela e fazer ela refletir que ela precisa de mudar. A gente olhando para a palavra, nós nunca vamos, irmãos, ser perfeito. Não existe perfeição aqui na terra. Não existe 100%. Mas nós precisamos entender que precisamos ser a melhor pessoa que possa estar agradando a Deus. Você pode dizer isso comigo, irmãos? Diga assim: hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Por que hoje? Porque o dia não acabou. Da agora até o final da noite, meia-noite, podemos, irmãos, melhorar mais um pouco ainda. E amanhã nós devemos ser melhor do que hoje. Só que tem gente que diz assim: não preciso mudar. Eu não preciso, nem o Espírito Santo mais já fala com ela.
Por quê? Porque ela está, irmãos, sendo dominada, ela está sendo controlada. Veja que o profeta está dizendo: haverá. Ele está dizendo: existe uma diferença. De que, igreja? Primeiro ele fala do justo e do ímpio. Depois ele diz que a diferença entre de quem serve a Deus e de quem não serve. Você vê, irmãos, quantas são as pessoas que dizem ser crente, cristão, estão dentro da igreja, mas com as mesmas atitudes do mundo. Muitas pessoas com os mesmos erros e costumes, irmãos, das pessoas que não conhecem a palavra. Veja que tem muita gente que ainda ela não deu aquele passo de dizer: eu vou viver a mudança que o Senhor tem para a minha vida. Sabe por quê? Quando nós se convertemos, sabe o que Paulo fala, igreja? Vamos abrir aqui a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós se convertemos, aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, quando nós temos o Senhor como aquele que vai nos auxiliar, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai nos ajudar no momento da nossa fraqueza, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, se alguém se converte, se alguém aceita Jesus como seu Salvador, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Vamos repetir essa parte final, igreja? Vamos lá? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Sobre o tempo de mudança. É tempo de mudar o comportamento, mudar, irmãos, a forma de pensar, mudar a forma de agir, mudar a forma de buscar a Deus, mudar a forma de tratar as pessoas, de conversar com as pessoas. Veja que muitas vezes nós estamos igualzinho as pessoas incrédulas, as pessoas do mundo, as pessoas, irmãos, que têm aí os prazeres deste mundo, que são controladas, né, pela concupiscência da carne. Tem muito crente que está sendo levado pela carnalidade e está achando que está tudo certo. Ainda não aconteceu a mudança, porque existe mudança. Não esqueça do primeiro versículo: haverá mudança de quem serve a Deus e de quem não serve. Eu acredito, irmãos, que ainda existe alguma área da sua vida, algum posicionamento, alguma forma de pensar que ainda precisa ser mudado na sua vida. E eu quero mostrar hoje aqui para você, como eu disse pela manhã, mostrando aqui biblicamente, que nós só vamos desfrutar dessa mudança que o Senhor tem para nós. O que é desfrutar da mudança que Deus tem para nós? É viver uma vida de novidade. Deus tem coisas novas. Uma hora ou outra a gente canta aí: grandes coisas Deus tem para mim. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Só que isso só vai acontecer se eu, irmãos, me adequar àquilo que Deus quer. Não é o que eu quero, não é mais agora as minhas vontades, não é mais como eu penso, como eu quero. Tem que ser como Ele quer. Tem que ser, irmãos, dentro do padrão que o Senhor tem como princípio na sua palavra. Nós, irmãos, olhando para a palavra de Deus, encontramos em Jó. Eu só vou fazer uma observação aqui. Em outro momento a gente pode ministrar essa passagem de Jó, mas a vida do Jó estava totalmente destruída. Você lembra da história de Jó? O que aconteceu com Jó? Primeiro a gente vê que o próprio Deus permite Satanás tocar em Jó, só para não tirar a saúde dele, não tirar a vida dele, mas até a saúde. O Jó ficou sem saúde. O Jó perdeu os filhos, o Jó perdeu os seus bens. A própria mulher disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmãos,
olha só, chegou um momento que até os amigos viraram a costa para Jó. E sabe o que aconteceu? O Jó se apegava em Deus, ele temia o Senhor e dizia: o meu Redentor está vivo, ele vai se levantar. Ele estava dizendo: a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser outra. Coloca aí, por favor, Jó 42:12, até o versículo básico que nós estamos orando e já passamos até para a igreja. Jó 42:12. Olha o que aconteceu. E o Senhor abençoou o último estado de Jó, como, igreja? Mais do que o primeiro. Vamos pegar essa parte, leia comigo. O Senhor abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro. Entenda aqui, o que aconteceu aqui, igreja? A vida do Jó mudou. Houve uma mudança na vida dele. O primeiro estágio, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia está falando que o segundo estado foi melhor, foi mais abençoado. Então, o primeiro estado, o primeiro momento, veja que o Jó estava, irmãos, doente. O Jó estava tendo perca financeira, estava tendo perca lá dos filhos, as pessoas estavam virando a costa. O Jó estava de mal a pior. É o que muitas pessoas têm vivido. Tem muitas pessoas que estão, irmãos, com a vida acabada. Às vezes não é todas as áreas como estava Jó, mas tem gente que o casamento está acabado, a família está destruída, a saúde não vai bem, o financeiro não vai bem. Deus mudou a vida de Jó. Eu acredito, irmãos, que haverá essa mudança na nossa vida também. Amém, igreja? É o que nós estamos profetizando no dia de hoje. Você pode dizer isso comigo? Haverá a mudança de Deus na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Haverá. A história de Jó mudou, o estado de Jó mudou. Talvez você diz: agora está tudo bem, agora está melhorando, agora está... Irmãos, não se conforma com isso não. A mudança que Deus vai fazer com que você desfrute, olha só, de uma forma que mais o Senhor vai te abençoar do que o primeiro semestre, a primeira fase, os meses que se passaram. Nós temos que crer, irmãos, haverá mudança, e essa mudança Deus vai fazer, ainda que os seus olhos não consigam enxergar. Tem gente que ela diz assim: eu já tentei mudar, eu já fiz de tudo para mudar, eu já fiz todas as coisas possíveis para mudar, não mudou. Sabe o que aconteceu? Muitas vezes você tentou com a força do seu braço. Agora nós estamos, irmãos, confiantes nessa palavra profética, que não é a força do nosso braço que vai trazer mudança para nós, mas é a força de Deus, é o operar de Deus que mudará a sua vida por completo. Amém, igreja? Vamos pegar essa palavra mais uma vez, vamos lá. Abençoou o Senhor, vai lá, leia comigo. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Diga comigo: o Senhor vai mudar a minha vida em nome de Jesus, e o estado vai ser melhor, vai ser mais abençoado do que o primeiro, em nome de Jesus. Amém? É só essa observação que o Senhor nos traz aqui, e a gente começa agora aqui mostrar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, para desfrutar desse tempo de mudança, para o Senhor te abençoar o seu estado, mais do que o estado anterior. Mudar, a igreja, mudança, transformação. Lucas capítulo 15, Lucas 15, o verso de número 17. Para quem gosta de marcar mensagem, você pode marcar 4 lições que vai fazer você alcançar a mudança de Deus em sua vida. É tempo de mudar, e essa mudança vai acontecer em nome de Jesus. Só que nós precisamos fazer a nossa parte.
nós precisamos se posicionar. E encontramos na Bíblia pessoas que tiveram a mudança, e a gente vai pegar de exemplo essas pessoas que mudaram, e Deus fez ali a transformação, e assim também nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vamos ler, igreja? Lucas 15, o verso de número 17, está escrito assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém. Conhece a história, né? O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, tinha comida, tinha trabalho, tinha roupa. Ele decide pegar parte da sua herança, toda a sua herança, e ir embora para uma terra longe. Ele se distanciou do pai. Você sabe que aqui, irmãos, é uma parábola. O pai representa para nós Deus, né? A casa do pai representa a igreja. Muitas vezes nós distanciamos de Deus, distanciamos de lugares aonde Deus não quer que a gente saia. E aí a Bíblia está dizendo que longe ele teve perca. Agora entra o versículo de número 17. Olha o que ele disse. Olha o que Jesus está dizendo. E caindo em si. Amém. Diga comigo assim, irmãos. Primeiro passo para desfrutar da mudança de Deus na minha vida, diga assim: eu preciso reconhecer a necessidade de mudança. Primeira lição: reconhecer a necessidade de mudança. Se você não reconhecer, irmãos, que você precisa mudar, ninguém vai fazer isso por você. As pessoas podem apontar na sua cara: você precisa mudar, você tem que mudar, você tem que ser diferente. Mas se você não reconhecer, a mudança não vai acontecer. A Bíblia está nos mostrando que ele reconheceu que havia uma necessidade de que, igreja? De mudança. Olha aqui, é uma expressão, né? Lembra? Colocar a mão na cabeça, entenda, colocar a mão na consciência. Está escrito: e caindo em si. Eu entendo assim, ele colocando a mão na consciência. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha família? Cair em si. Reconhecer que é necessário uma mudança. Se não tiver, irmãos, esse reconhecimento, a vida vai ser destruída. Satanás vai acabar com aquilo que você tem, né, conquistado, que você tem feito, que você tem trabalhado. Tem muitas pessoas que, irmãos, elas fazem vista grossa. Elas não querem enxergar. Elas muitas vezes até sabem que está no erro, mas elas não reconhecem a necessidade de mudança para deixar aquele erro. Então, o primeiro passo que eu encontro aqui na Bíblia, e eu trago como resposta de Deus para mim e para você, que Deus só vai fazer a mudança na nossa vida quando a gente, irmãos, estiver com o coração querendo que essa mudança aconteça. Eu entendo que ele está colocando a mão na consciência e está dizendo: eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso estar de volta na presença do meu pai. Ele está reconhecendo, irmãos. O versículo nos mostra que no próprio versículo está dizendo: lá na casa do pai tinha comida, tinha trabalhadores, nada faltava. Irmãos, vamos ampliar aqui um pouquinho, não só na questão da mudança para a sua vida, mas tenta assimilar para todas as áreas possíveis aí. Tem gente que está acabando com o casamento dela. Se você não colocar a mão na consciência e dizer para você mesmo: eu preciso mudar, porque senão meu casamento vai acabar. Se você, irmãos, não colocar a mão na consciência, não reconhecer que o seu casamento precisa mudar, pode chegar ao fim. Às vezes não é o casamento, é até mesmo, vamos dizer aqui, irmãos, saúde. Às vezes a gente come qualquer coisa de qualquer jeito, e se a gente não colocar a mão na consciência e reconhecer: não, eu preciso mudar para ter saúde. Tem gente que está se acabando aos poucos. É o casamento, é saúde, é vida profissional, é família.
Irmãos, o que esse homem, esse jovem, né, porque é um adolescente aqui, entenda, o que ele está fazendo, igreja? Reconhecendo, há uma necessidade. Do jeito que está, minha vida vai de mal a pior. Do jeito que está, eu vou ficar no fundo do poço. Porque no momento da situação, como ele já estava, lembra? Sem dinheiro, sem amigos, porque todo mundo abandonou ele, né? Passando fome, irmão, sem roupa, não tem lugar onde dormir. Veja, no fundo do poço. Então ele caindo em si, ele está dizendo: eu preciso, eu quero, eu posso e eu vou mudar. Isso aqui é o princípio de mudança. Se a gente olhar para essa palavra, irmãos, esse homem, a vida dele só foi restaurada porque ele reconheceu a necessidade da mudança que precisava acontecer. Quantas coisas você tem relutado? Enquanto você não reconhecer que você precisa voltar a fazer, agir, ter um posicionamento, sua vida vai indo só de mal a pior. Por mais que o seu eu não quer, muitas vezes nós somos confrontados, irmãos, porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. E para os cristãos não é mais assim. Lembra do que a Bíblia nos mostra? Paulo dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo está dizendo: as minhas decisões não são mais minhas, não é eu que decido por mim. Agora eu estou em Cristo Jesus, nova criatura eu sou. Então veja que muitas vezes a gente quer, irmãos, tomar a decisão. Não, deixa Deus decidir por você. Deixa Deus, irmãos, fazer as coisas por você, para essa mudança acontecer. Amém, igreja? Qual é a primeira lição mesmo? O que nós precisamos fazer? Diga comigo em voz alta: reconhecer a necessidade da mudança. É cair em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do meu casamento? O que eu estou fazendo com os meus filhos? O que eu estou fazendo com o meu trabalho? O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Está indo de mal a pior. Cai em si. Reconheça uma necessidade que você precisa da mudança. E essa mudança vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Aconteceu com o filho pródigo. O mesmo Deus que ajudou ele é o mesmo Deus que também nos ajuda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo que agirá em nós para sempre. Amém, igreja? Vamos para a segunda lição. Marca aqui Lucas, que depois a gente volta aqui. Eu não vou ficar só em Lucas. Depois a gente volta. Vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 3, a partir aí do verso 7 e 8. Filipenses versículo 7 e 8. Aqui Paulo, ele está ensinando. Aqui há uma exortação. É uma lição de vida que muitas pessoas elas não aceitam, porque mexe, irmãos, confronta. E por Deus fazer isso, muita gente quer abrir mão, quer desistir. Vamos ler primeiro, depois eu explico. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perca por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, o que, igreja? Sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que
possa ganhar a Cristo. Entendeu isso? Segunda lição para a gente, então, desfrutar da mudança, da restauração de Deus na nossa vida, é que, irmãos, a gente precisa estar aberto às mudanças. Você está aberto? Você está, irmãos, com o coração aberto para Deus de fato fazer a mudança na sua vida? Porque tem gente que ela diz assim: eu espero que Deus mude a minha vida. Só que esperar não é suficiente. Irmãos, a gente tem que estar aberto. Senhor, faça a mudança na minha vida. Haja o que houver. Senhor, muda a minha vida. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: para ter Cristo, eu perdi muitas coisas. Olha só, igreja. Existem mudanças que acontecem na nossa vida que vai fazer a gente perder muitas coisas. É assim ou não é? Começa a associar as coisas para você ver. Quando você se converte, você perde muitos amigos. Você perde, irmãos, aquelas pessoas que sempre viviam próximo de você. Se afasta, vai tudo embora. O Paulo está dizendo aqui, é claro que é na conversão de Saulo para Paulo, ele está agora ensinando, ele está exortando, ele está dizendo: olha, para mim ter Cristo, para me aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, para ganhar Cristo, o que o Paulo está dizendo? Eu perdi muita coisa. Então, veja que o Paulo está dizendo assim: eu estive aberto para Deus mudar a minha vida, de Saulo para Paulo. Só que hoje, irmãos, a gente quando fica sabendo, a gente não aceita, a gente não quer. Eu vou contar um testemunho aqui, que sirva de exemplo para muita gente, né? Como serve para mim também. Uma vez uma senhora, ela disse assim para mim: pastor, eu estava perdendo a minha comunhão com Deus. Eu estava de mal a pior da vida espiritual. Houve um regresso muito grande. E eu percebi que tudo isso é porque lá no meu trabalho as coisas estavam desandando. Só para você entender, estava tendo propina, nota fiscal falsa, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ela era gerente, ela administrava, né, muitas coisas. E aí, irmãos, era para ela fazer coisas erradas. E o patrão, né, o maioral lá, disse assim: ó, se você não fizer, você é mandado embora. E ela foi, viu, mas eu não posso, ainda que a minha vida espiritual não está certa, eu vou escolher ficar com Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela perdeu o emprego, mas não perdeu a comunhão com Deus. E aonde depois ela se reergueu no Senhor, se fortaleceu na fé, irmãos, Deus abre portas. Deus, Ele faz mais do que pedimos, do que pensamos.